Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br. Nós estamos nesse mês de outubro trabalhando com temas livres, nós não estabelecemos uma série, e dentro desses temas livres, na semana passada, eu comecei dizendo que a igreja tem dois objetivos, e acabei falando só de um deles, né? E na segunda-feira, quando eu estava preparando o resumo para os pequenos grupos, eu disse, não dá para falar, não dá para ir adiante com essa história, sem falar do outro aspecto. Então eu disse semana passada que os dois objetivos fundamentais da igreja são, de um lado, a gente testemunhar a respeito do que Jesus está fazendo na nossa vida. E por consequência, a partir do nosso testemunho, Deus abre o coração de pessoas e a igreja cresce, porque Deus agindo, pessoas vão entregar suas vidas. O segundo aspecto é a igreja existe para reunir essas pessoas que vão tomando decisão a partir do testemunho de outros, elas são inseridas dentro da igreja. Então a igreja existe para reunir essas pessoas que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador. Então hoje à noite eu quero falar sobre esse aspecto, do reunir esses que creem. E eu dei o título para a pregação de viver em comunhão. Eu li essa semana, depois que o assunto foi ficando claro para mim do que eu gostaria de trabalhar, eu li um livro do Dieter Bonhoeffer. A gente cita ele de vez em quando aqui, foi um pastor que morreu sob o regime nazista lá na Segunda Guerra Mundial, e ele escreve um livro com esse título, Viver em Comunhão. Um dos capítulos do livro é dedicado a isso. E olhando aquilo que ele foi escrevendo, ele, antes de ser preso, ele tinha um grupo com mais algumas pessoas que se reuniam diariamente. 5 horas da manhã eles se reuniam, para um tempo de louvor, de leitura da palavra e de oração. E depois, quando ele está preso, ele vai dizer, isso é o que eu mais sinto falta. Não estou preocupado que eu possa morrer, não estou preocupado que a razão pela qual eu estou preso. Mas me faz falta esse contato, essa pequena igreja que nós éramos, que estava sempre de novo reunida. A gente pode ter objeções à igreja. A gente vai conversar com pessoas por aí que dizem, não, a igreja me fez muito mal. E eu conheço pessoas que, pela sua história familiar, dizem, eu não boto mais o pé em igreja. Essa história de igreja, ela soa falsa para mim. É verdade, a igreja também tem coisas nas quais ela pisou na bola, que ela não foi um bom exemplo. Philip Yancey, um escritor dentro da área de espiritualidade, muito conhecido, ele chega a dizer, sou cristão apesar da igreja. Porque a experiência dele de família não foi uma experiência boa dentro da igreja. Sou cristão apesar da igreja. Não que eu não tenha sede de Deus ou de comunhão com os outros irmãos, mas a igreja tem me afastado disso. A igreja, por um lado, ela é esse lugar, para reunir aqueles que creem. O outro lado da história, que é verdade, houve brigas, houve divergências, há coisas das quais nós não nos orgulhamos, há coisas que a gente ouve acontecendo e diz, isso aqui que está acontecendo, isso não nos ajuda a sermos boas testemunhas. Essas divergências, elas também não são apenas do nosso tempo. Já em Atos capítulo 15, por exemplo, nós vamos ter uma discussão na igreja a respeito do que precisa ser colocado como prática para aqueles que estão se convertendo. O cristianismo nasce dentro do judaísmo e os primeiros convertidos eram todos de origem judaica e tinham passado pela circuncisão, que era um costume judaico aplicado aos meninos no 8º dia. Agora tem gente chegando à igreja que já não é mais judaica, que é uma igreja cristã, que não passou por isso, não foi circuncidada no 8º dia.
E aqueles que estão em Jerusalém dizem, não, para ser cristão tem que passar por isso. E Paulo e os outros que estão nas frentes de missões, lidando com pessoas que não são judaicas de nascimento, dizem, mas por quê? E em Atos 15 eles chegam à conclusão, então, que isso não é necessário ser aplicado a todos. Se você em algum momento da sua caminhada de fé já leu 1 Coríntios, você vai perceber lá que tem algumas dificuldades com aquela igreja. E por isso Paulo escreve aquela carta. Ele chega a dizer, olha, quando vocês se reúnem para celebrar a ceia, não passa de um festival de glutonaria. Vocês celebram a ceia como se vocês estivessem 15 dias sem comer. E quem chega primeiro come e os outros não chegam mais na vez. Ele não escreve isso com essas palavras, mas isso é o que está por trás da carta. Ele diz, vocês estão brigando entre vocês porque uns estão dizendo, eu fui batizado por fulano. Não, eu fui batizado pelo ciclano e ele é mais importante. É verdade. A igreja também pode ser esse lugar no qual as confusões acontecem. Modelos, estruturas, dons, tanta coisa ao longo da nossa história tem sido problema. Mas a igreja, ainda que tenha esses problemas, é o lugar onde Deus quer reunir os seus. É o lugar onde Deus quer cuidar dos seus. É o lugar onde aqueles que tomaram a decisão de seguir Jesus se reúnem para celebração, para comunhão. O pastor Nelson Pereira, que foi pastor da Graziella durante um tempo, ele contava sempre uma história, ilustrando a comunidade com um porta-aviões. Eu quis até pensei em botar uma imagem de porta-aviões, mas acho que todos conhecemos. Porta-aviões é um grande navio de guerra que tem um papel muito simples. Ele é uma base aérea móvel. Lá onde a guerra está acontecendo, eles vão chegando com o navio perto, e os maiores navios já podem ter dezenas de aviões armados, preparados para a guerra. O avião ele não foi feito para andar de navio pelos oceanos. O avião foi projetado para voar. E os aviões de guerra também, eles têm uma outra finalidade ainda, que é estar presentes numa guerra, entre aspas agora, estabelecer a paz em algum lugar. Os porta-aviões, eles têm a função de abrigar esses aviões, e eles partem deles para a sua missão. Uma missão dada, o avião decola daquele porta-aviões e depois de cumprir a sua missão, ele volta. O porta-aviões tem a função deles partir de lá com uma missão. Isso até foi o assunto da semana passada, sem a gente ter falado dessa história que o Nelson contava. Mas depois da missão cumprida, eles voltam. E eles só não voltam para o porta-aviões se eles forem abatidos durante a sua missão. Se lá a reação do outro exército for tamanha que eles derrubem aquele avião e ele não tem mais condições de voltar. O porta-aviões não é o lugar do avião. O avião foi feito para voar. Eles voltam para lá quando eles precisam de combustível, quando eles precisam corrigir alguma avaria, quando eles precisam recarregar munição. Tudo isso é feito no navio. Toda a manutenção, toda a melhoria, tudo aquilo que é necessário para eles desempenharem bem a sua função, acontece no momento que eles estão aportados, que eles estão no navio. Mas a missão deles não é ali. A missão deles é voar e cumprir alguma coisa. Nós somos os aviões. Nossa tarefa não é dentro da igreja. Nossa tarefa é fora. Mas a comunidade, como porta-aviões, é o lugar onde nós nos submetemos à manutenção. É o lugar do recarregar, é o lugar de onde nós partimos para uma nova missão. É o lugar para onde nós deveríamos voltar. A não ser que a gente seja abatido em uma das nossas missões. Dito isso, tendo essa ilustração como um pano de fundo, Atos capítulo 2, 42, que já está projetado, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam
mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. É um recorte do texto que é maior, mas que vai dizendo como essa igreja que surge depois de Pentecostes vai se organizando e vivendo. Eles se dedicavam àquilo que os apóstolos ensinavam e à comunhão. Nessa mesma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, 9, onde a gente vai ler das dificuldades que essa igreja tem, ele também vai dizer que eles foram chamados à comunhão. Fiel é Deus, o qual chamou vocês à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa talvez seja a razão pela qual Paulo escreve a carta. Porque se Deus chama aquela igreja, aquele grupo de pessoas que entregou suas vidas para Jesus, para terem comunhão com Jesus, como essas brigas todas podem estar acontecendo. O apóstolo João, na sua carta, 1 João capítulo 1, 3, ele diz: nós lhes escrevemos, ou nós lhes proclamamos, o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. A igreja que nasce, ela tem um chamado e em obediência ela se reúne para ter comunhão. A igreja que Paulo planta ou que ele pastoreia por um tempo, não acontece isso e Paulo escreve como exortação para aquela igreja, dizendo: lembrem que vocês não estão aí porque vocês de antemão gostavam uns dos outros, vocês estão aqui porque tem um Deus que chamou vocês e que estabeleceu um vínculo, um elo comum entre vocês. E o apóstolo João dizendo que tudo que ele escreveu, tudo que ele falou, ele só escreveu por esta razão, para que eles que estão ouvindo, que estão lendo, possam ter comunhão com ele, assim como ele tem com o Pai e com Jesus. Primeira coisa, para nós partirmos então dos textos bíblicos, o que significa comunhão? É uma palavra que não é muito usada fora do contexto da igreja. Fora da igreja a gente usa sinônimos disso talvez, mas a palavra comunhão ela não aparece na nossa comunicação diária. Nos versículos que nós lemos, a palavra grega que aparece lá é koinonia, que significa, muito simplesmente, ter parte comum com alguém. Aquilo que eu compartilho, que eu tenho de comum com alguém. O Juninho falou dos times de futebol, ele citou alguns que têm uma representação na comunidade. Os que ele não citou é que no nosso índice de pesquisas sobre preferências futebolísticas ficou muito baixo. Então, se você não foi citado, desculpa, não foi a nossa intenção, mas o índice é baixo dentro da comunidade. Dentro de uma partida de futebol, ou estando no estádio, você encontra pessoas que estão todas ali com esse mesmo objetivo. Eu frequentei estádio por muitos anos, ainda de vez em quando assisto jogos do Grêmio. Mas a gente chega lá e de repente as pessoas que estão do teu lado, à sua frente, atrás de você, você não conhece. Normalmente é assim. Mas na hora que o juiz erra, parece que todos eles são imbuídos do mesmo espírito. E todos eles conseguem xingar o juiz com palavras que são que eles não pronunciam no dia a dia. Mas na hora de xingar do juiz, eles conseguem até isso, falar igual. O mesmo vale para o momento maior do esporte, o gol. Vocês sabem, eu já disse isso outras vezes, eu não sou... Não é parte da minha existência, não faz diferença para mim, eu não estou complicando ainda mais com as palavras, mas estou tentando suavizar a ideia de que eu não gosto de abraço. E de repente, lá no meio do tumulto do futebol, olha para o meu lado aquele sujeito todo suado, 15 centímetros mais alto que eu, e eu olho para cima e ele vem com os braços abertos, e eu digo, para, tudo tem limite nessa vida. Ter comunhão
ou a ideia da palavra comunhão, é que a gente tem algo em comum com uma pessoa que de repente nos é desconhecida, mas há um ponto que nos une, há um vínculo, e a partir disso nós decidimos o que a gente vai fazer com isso. Na nossa vida comum, diária, talvez isso aconteça mais em relação aos nossos filhos. E de repente, quando as crianças nascem, toda a família fica tentando procurar com quem ela é mais parecida. E aí eles vão dizendo, o narizinho é igualzinho o do pai. A orelha é do meu sobrinho de 3º grau, que tinha a orelha igual. E de repente aquela criança ela não existe mais com uma imagem própria, ela é um monte de recortes de toda a família, porque todo mundo tem que estar representado ali. Comunhão é isso. É quando a gente tem algo, quando a gente tem um objeto, quando a gente tem um valor, quando a gente tem algo que nos é comum. No que diz respeito à igreja agora, os cristãos têm em comum Jesus Cristo. E Ele é o elo, Ele é o ponto de partida, para que de repente todos nós aqui, que não temos um vínculo familiar, não temos um laço sanguíneo, não trabalhamos no mesmo lugar, não temos a mesma profissão, mas a gente pode chegar nesse lugar, nesse tempo, cantar juntos, e até quando o pessoal do louvor diz se abraça, tem alguns que conseguem abraçar alguém que eles não sabem o nome. Nós podemos ter comunhão somente a partir daquilo que Jesus fez. O conceito bíblico é esse, de que nós, a partir de Jesus, somos chamados a ser um. E isso não é uma imposição. As coisas da fé, elas não nos são impostas, elas são sempre de novo um convite. Deus nos convida para termos comunhão. É possível que você escolha ser desobediente, assim como a igreja de Corinto foi. Segunda coisa, ter comunhão é dar algo de si. Nós, seres humanos, nós costumamos usar máscaras porque não é saudável e a gente se mostrar 100% em todos os nossos relacionamentos. A gente interpreta alguns papéis, dependendo onde a gente está, inclusive como um instinto de proteção. Eu não estou dizendo que isso é bom em todos os momentos, mas isso nos protege em algumas circunstâncias da vida, da gente não se dar a conhecer por inteiro. Eu lembro sempre da série de televisão do Super Sincero, que agia impulsivamente, e diante de cada situação, ele falava exatamente o que ele estava pensando, mas ele estava sempre sozinho. Os relacionamentos, eles precisam que a gente modere um pouquinho, que a gente não venha sempre de novo com tudo aquilo que nós somos, porque isso espanta. Mas ter comunhão é despir a gente, é tirar essa máscara, porque nós não vamos conseguir ter comunhão com ninguém, se nós não estivermos dispostos a dar um pouco do que nós somos. Se nós não compartilharmos aquilo que a nossa vida é, se nós não nos relacionarmos de uma maneira saudável, a comunhão não acontece, ainda que a gente saiba que ela é ordem. Na cultura judaica agora tem um detalhezinho muito interessante nisso. O cristianismo, ele nasce a partir da cultura judaica e muitas coisas que nós vivemos dentro do cristianismo, nós herdamos e elas não ferem o evangelho, não ferem aquilo que Jesus ensinou, mas a gente faz sem saber muito bem por quê. A questão da mesa, da ceia, da comunhão é a herança do judaísmo. Tem um autor chamado César Teixeira, doutor em teologia, que ele diz assim: comer junto à mesa expressa o sentido de unidade e coesão para quem vive a comunhão. Esse sentido de unidade e coesão legitima os interesses comuns, garantindo a sobrevivência.
Assim, pode-se afirmar que a mesa é o lugar da unidade e da coesão, como estas fazem a mesa de comunhão. Na sociedade israelita, esta dimensão, concebida como um relacionamento estável com Deus e uma aliança de fidelidade, era garantida pelo sistema de leis que regulamentava a sociedade para manter a ordem e afastar as ameaças à sua integridade. Qual é a ideia, então, que ele está defendendo? Ele está defendendo isso a partir da ceia. Ele está dizendo que o ato de partir o pão é uma expressão da comunhão que o hospedeiro quer demonstrar para aquele com quem ele está repartindo o pão. Ele diz: você é bem-vindo na minha casa. E você é bem-vindo na minha casa porque Deus já me abençoou e me concedeu pão. Agora você pode entrar. E o homem da casa, então, fazia uma breve oração e ele partia o pão e entregava para o visitante que ele estava recebendo. Essa era a ideia de comunhão agora. Aquilo que Deus nos deu, agora eu dou para ti, e isso é comum para nós dois. Guardar o pão, reter o pão, faz com que a comunhão não aconteça. Faz com que essa relação ela seja permeada por qualquer outra coisa. Nós dois temos um pedaço do mesmo pão. O cristianismo vai dizer que em Jesus nós temos nós somos um com Ele. Terceira coisa, ter comunhão é receber algo do outro. Nenhum relacionamento é bom quando apenas uma das partes envolvidas está disposta a dar alguma coisa. Vocês podem pensar em algum relacionamento que vocês têm, familiar, ou nenhuma relação é boa se apenas uma das pessoas está disposta a investir tempo, se apenas uma das pessoas está disposta a reconhecer erros. Ela precisa funcionar numa recíproca. E assim também é com a comunhão. Se eu estou disposto a dar algo de mim, para ter comunhão, eu também desejo receber algo do outro. Quando eu era criança, de vez em quando minha irmã e eu brigávamos, sempre por culpa dela, mas de vez em quando a gente brigava. E quando a briga acontecia, tinha uma frase que minha mãe repetia sempre de novo. A frase estava pronta. Ela nem sabia o que tinha acontecido, mas a frase estava pronta. O maior tem que dar o exemplo. E eu achava aquilo muito injusto, porque sempre era eu que tinha que ceder, não importava como a briga tinha começado. Não importava se eu tinha razão ou não, e eu sempre tinha. Mas era eu que tinha que fazer de conta que aquilo não aconteceu, porque minha irmã era mais nova e menor. E os menores, eles apenas veem o exemplo. Nenhuma relação, nenhum relacionamento é saudável se a recíproca não acontecer. Isso vale para as nossas coisas do dia a dia, mas vale também para o nosso relacionamento com Deus. Ele nos convida à comunhão. Ele estende a mão. Ele parte o pão. Ele oferece solução para aquilo que o pecado te impõe, que é a morte eterna. Mas se você calar, se você não fizer nada com isso, não é Deus que está perdendo com isso. Ter comunhão é receber algo do outro numa via de duas mãos. A gente decide se dar, mas a gente espera receber. A igreja, por muitos anos, a igreja de Atos especialmente, ela foi o lugar onde a pessoa que chegava recebia algo. Ela recebia afeto, ela recebia encorajamento, ela recebia pão, ela recebia qualquer ajuda que ela necessitasse. Será que isso ainda é assim conosco? De esses que vêm, que chegam, será que eles são percebidos e recebem algo de nós?
a nossa relação só vai ser saudável se pessoas estiverem dispostas a dar e receber. Fiquei pensando, o Juninho até citou o passadia dos pequenos grupos, né? A comunidade Pedro, ela há alguns anos decidiu que para nós o importante é o encontro aqui, os cultos que a gente faz. E os pequenos grupos que acontecem semanalmente em diversos lugares da cidade, como o espaço do qual agora a comunhão mais íntima pode acontecer. E tem sido bonito ver algumas histórias acontecendo de gente que não se conhecia, que não vem do mesmo lugar, que chegou em momentos diferentes na igreja, mas agora naquele grupo de 8, 10, 12, 15 pessoas, estão experimentando o cuidado de outros. Jaraguá é uma cidade que recebe muita gente de fora. E essas pessoas ficam anônimas na cidade. E de repente nós, como igreja, temos a possibilidade de fazer essas pessoas ouvirem o seu nome. De criar vínculo com elas, que foi o assunto da semana passada. E oferecer algo que nós já descobrimos. O que ela vai fazendo com isso depois é a ação do Espírito Santo, é responsabilidade dela. Ter comunhão também é receber algo do outro, numa via de duas mãos. E por último, a comunhão, ela gera vínculos. As minhas melhores amizades, elas foram forjadas numa relação de comunhão. As pessoas mais próximas de mim não são parentes, não são pessoas com quem eu tenho laços consanguíneos. Eu posso falar da minha história em Três Coroas, onde esses amigos mais próximos ainda são pessoas com quem a gente mantém esse relacionamento. Jesus foi o centro comum na nossa história, na nossa juventude. E a partir desse centro comum nós fomos construindo as nossas vidas. Nós tomamos direções diferentes. Dos meus amigos mais próximos, eu não estou falando daqueles que eu de vez em quando cito, que foram presos. Eu estou falando agora da nova vida com Jesus que eu experimentei. Foram tomando rumos diferentes, a maioria deles permanece em Três Coroas, estão trabalhando na comunidade. Alguns de nós saímos por chamado de Deus, e tem outros da minha geração que atuam de tempo integral no ministério. A comunhão gera vínculos. A partir de um centro comum que foi Jesus. Toda a dinâmica de funcionamento e as coisas que nós fomos fazendo fizeram com que a gente continue tendo um relacionamento hoje. Todos nós temos um pedaço do mesmo pão. O mais triste é quando a gente, por decisão, não escolhe estabelecer esses relacionamentos. É fácil hoje. A gente não precisa conviver com ninguém. A gente até pode participar de uma comunidade de fé e a gente aparece de vez em quando no culto, a gente mantém uma regularidade. Eu não estou acusando ninguém aqui agora, mas quando a gente vai para a oração final, e eu abro os olhos de novo depois do amém, tem muitos que foram embora. Pode ser que só estava o carro deles atrapalhando os outros e eles estão sendo bondosos com aqueles que não poderiam sair por causa deles. Pode ser que eu estou julgando mal agora. Mas se a gente quiser, inclusive, numa comunidade de fé, fugir da comunhão, isso é possível. Depois, não havendo vínculos, as dificuldades elas vão vir em algum momento da caminhada e de repente você vai se descobrir sozinho, mesmo cercado de muitas pessoas. A igreja já deu maus exemplos muitas vezes, não promovendo comunhão. A igreja também é lugar onde pessoas optam pelo isolamento.
Mas eu ainda creio que a igreja agora com todas as letras maiúsculas, é aquela que possibilita pessoas conhecerem Jesus e promove comunhão com Ele e entre nós. E esse precisa ser também o nosso objetivo. Nosso desejo enquanto comunidade, nosso desejo enquanto pastores é que nenhuma pessoa que está aqui não seja conhecida de alguns. E não só saber o nome, mas de saber as necessidades que você tem, de poder cuidar quando você passa pelos momentos de dificuldade que a vida nos impõe. Você não precisa andar sozinho. A igreja existe para que você tenha comunhão com outros. Ter comunhão é dar algo de si, é receber algo do outro. E nessa dinâmica, vínculos são gerados. Que você escolha te vincular, ter comunhão com algumas pessoas que estão ao teu lado, nessa noite, em outros momentos de culto, mas que essa seja uma decisão para a tua vida.